Olá pessoal, olha eu aqui de volta, né? Nós tivemos um probleminha aí com a internet, né? E não foi possível nós realizarmos a nossa transmissão via Google Meet, mas eu estou aqui gravando aqui essa videoaula para que vocês tenham aí um pouco mais de entendimento sobre as questões de revisão. A questão de revisão, né? E quando se trata de revisão, vocês viram algumas dessas questões lá na EJA Módulo 1, quando vocês estavam estudando essa série, tá bom? Mas vamos o que nos interessa, tá bom aqui? Então, gente, nós temos, para esta aula, nós temos, a acolhida já foi feita, né, com vocês lá no Google Meet, temos aí uma revisão. E para a revisão nós temos a leitura do texto João e Maria atualizado. Por que esse texto é atualizado? Porque ele faz vamos dizer assim, uma recapitulação do texto original de João e Maria e alguns acréscimos de coisas que não são muito do texto original, são atualizados para a linguagem da agora. Então vocês vão poder ler esse texto, viu? E nós temos a leitura desse texto. Eu gostaria que vocês lessem o texto. Vocês têm o texto em PDF aí no grupo. Gostaria que vocês abrissem esse texto, né? É um texto do tipo narrativo, porque ele possui os elementos da narrativa, possui o que nós chamamos de o acontecimento, que é o fato, possui a temporalidade, isso é o tempo presente nesse texto, tem a ambientação, que é o que nós chamamos de o lugar, nós temos todo o enredo, que são os acontecimentos, o clímax e o desfecho. Vale a pena você ler esse texto reproduzido, né, por este autor da atualidade. Aí nós temos ele todo aí, viu? Eu não vou ler para vocês para não gastar muito tempo, mas só fazendo a apresentação do texto. E nós temos a primeira pergunta referente a esse texto. A primeira pergunta referente ao texto, pessoal, é de acordo com o texto. Toda questão que começa com de acordo com o texto, então você já está sabendo que a resposta está lá dentro do texto, né? É explícita lá no texto. Então, de acordo com o texto, João e Maria fugiram para a floresta. Nós percebemos pela leitura do texto, se é que você fez, se não, faça a leitura do texto, tá bom? Que eles estavam lá à procura de diversão, né? Eles buscavam aventura. Eles queriam uma coisa diferenciada, portanto foram até a floresta para procurar aventura e se divertir, tá bom? Sim, essa é a resposta da nossa primeira questão, item C. A 2, pode-se afirmar que o texto é um ou uma, né? No caso aqui nós percebemos que todo o texto do gênero, aliás, do tipo narrativo, ele possui gêneros, né? Vários gêneros. A gente percebe perfeitamente que esse texto, ele foi baseado no texto original, João e Maria, que é um texto fictício. Nós sabemos que carta geralmente não é fictícia, né? Notícia também não é fictícia, exceto se tiver de repente aí uma parte montada nos textos literários, né? Poderia ser uma notícia, mas toda notícia da atualidade a gente percebe que é texto narrativo, jornalístico, melhor dizendo, e não é um texto fictício. O poema é um texto literário, né, uma estrutura diferenciada. A resposta correta para o aluno seria o item B, o conto, que é um texto de cunho fictício, né, que conta uma história rápida, sucinta, com poucas personagens, um tempo limitado, uma ambientação também limitada. Nós temos aí o que nós chamamos de conflito restrito, né? Somente um, no máximo dois conflitos, o clímax e o desfecho, o fim, que nós temos aqui no texto que nós lemos, João e Maria atualizado. Beleza, pessoal? Vamos para frente. Na terceira questão, diz da seguinte forma: sobre o texto acima, o mesmo texto, né, João e Maria, assinale a única alternativa
correto. A gente percebe que a única alternativa correta aqui é que ele é um texto literário, pois se trata de uma história ficcional, além de ser um conto. Veja que na segunda questão a gente disse que o gênero daquele tipo textual narrativo João e Maria atualizado era um conto. E a gente confirma aqui no item C, né? Todo o texto literário é um texto fictício, um texto plurissignificativo, né? Um texto que tem vários sentidos, é um texto metafórico, cujas linguagens literárias estão ali presentes, as figuras de linguagem, né? As figuras de síntese, né? E há todo um mecanismo forte na plurissignificação, né? Na interpretação plural desses textos de ficção. Então é um texto literário, né? E não um texto não literário. Resposta correta C. Pode-se entender desse texto o quê? Nesse caso aqui nós temos que fazer uma inferência, né? O que é fazer uma inferência? Vamos pensar um pouco. Vamos ver o que o texto tem, que é verdadeiro nesses 4 itens aqui expostos, né? Embora não seja explícito lá no texto, mas dá para a gente concluir o que esse texto quer dizer. Então, nesse sentido, nós temos aí que a história se passa nos dias de hoje, apesar de ele ter se baseado no original de João e Maria, mas esse João e Maria aqui ele é atualizado, a história atual. Inclusive, nós temos uma passagem ali bem interessante, ele fala que você pensa logo, é atualidade, qual é mesmo? Ah, você lembrou, né? Quando se fala aí de Datena, vendo aí? Se fala-se Datena, a gente sabe que Datena é um personagem, um grande jornalista aí, né? Da atualidade, beleza, pessoal? Então, o item correto seria o item A. Nós temos agora um outro texto, né, que fala inspiração no lixo, é um texto que retrata um projeto de um artista, né, artista paulistano, um grafiteiro, né, um artista, digamos assim, urbano, um artista que pegou aí o gosto pela arte através da vivência dele, do conhecimento nas ruas de São Paulo, né, o nome dele se chama Jaime Prades. E ele se aproveitou de uma situação inusitada que nós conhecemos sobre a preservação do meio ambiente, a valorização da natureza, a valorização daquilo que é ecologia, para fazer as pessoas entenderem que nós precisamos valorizar o meio ambiente, a natureza, para preservarmos aí o futuro da raça humana, o futuro do planeta que nós vivemos nele. Então, a pergunta é, o texto matiza algumas transformações das funções da arte na atualidade. No trabalho citado do artista Jaime Prades, considera-se Então você vai ter que ler o texto também, né? Não esqueça do PDF que eu mandei no grupo, tem que ler o texto, porque nós só chegamos a entender uma questão para respondermos ela de maneira concisa, contundente, quando nós lemos o texto, né? Para resumir um pouco aqui o nosso tempo no vídeo, eu aconselho você a ler o texto e pormenorizar, tá bom? Perceber principalmente a fala do nosso artista em questão no texto, né, que está aí todas elas entre aspas, indicando que é a própria fala do artista. Então a gente percebe perfeitamente aqui, pessoal, que a resposta dessa questão aí, o aluno que deu uma olhada, ele observou que o artista ele faz uma reflexão sobre a responsabilidade ambiental do homem, né? Ele questiona o meio ambiente, questiona a sujeira ali, aproveitou, né, de uma coisa que de repente está perturbando atualmente, que é a desordem do expor o lixo no meio ambiente, e ele chamou a atenção ali para que nós tenhamos, para que o homem tenha essa consciência. Então ele faz essa reflexão, o item correto seria o item A da questão número 5. Nós temos aqui a questão número 6, né? Nós temos, falando sobre alimentação saudáveis, hábitos saudáveis, né? Nós percebemos que linguagem de código é isto, né? A gente estuda textos que nos remetem a uma reflexão, a um entendimento no geral das disciplinas de português, inglês
educação artística ou arte educação, né? E educação física, né? Então a gente tem aqui uma questão de educação física, né? Então nós percebemos aqui o texto, você tem que ler o texto que fala de hábitos saudáveis, né? Então a gente percebe que a questão diz assim, olha, esse contexto indica que, o que é que esse contexto indica na questão de número 6? Se você perceber perfeitamente, aqui o nosso personagem, João, nesse caso aqui, ele explicita nessa vivência a qualidade de vida de João, né? Que é prejudicada por questões relacionadas à moradia. Então a resposta aí mais convincente aí para essa questão pelo contexto né? Você vai ler aqui e vai chegar a uma consideração de que a qualidade de vida de João é prejudicada por questões relacionadas à moradia e não em relação aos outros itens. Beleza, pessoal? Até aí, vamos para frente. Mais uma questão de educação física, né, para nós, linguagens e códigos. Nós temos a imagem, vamos ver aí a imagem no seu contexto geral, né? Nós temos aqui a primeira personagem, que percebe-se que é uma personagem jovial, tem muita vida, muita força, né? Muita qualidade de vida, muita saúde, a gente percebe. Aqui de repente ela já não está mais um pouco saudável, de repente que ela já está numa decadência. A gente percebe que a imagem também reflete, né, a vivência humana, né, da parte jovial para a parte da melhor idade. A gente percebe que quanto mais o tempo vai passando, mais a gente fica com limitações físicas. Então, de acordo com a evolução apresentada na imagem, identificamos que os idosos, como assim os idosos? Os idosos aqui eles fazem por quê? Modifica os padrões de movimento e de estética ao longo do tempo, né? Percebe-se aqui que quando se é novo possui uma estética melhor, um corpo melhor, né? Um físico melhor, né? Um visual melhor, uma forma melhor. Já quando o tempo vai passando, a gente vai tendo determinadas limitações. Portanto, pela imagem, pela figura, a leitura explícita diz que modifica-se os padrões de movimento e de estética ao longo do tempo. Os outros não era muito, né? Ninguém perde massa óssea em função da falta de exercício, não se trata disso. Também não é a C, que possui uma representação fragilizada em termos de aptidão física, também não, né? E a D não caracteriza uma parte da população com alto índice de sedentarismo, também não se trata disso. Pela imagem não, né? Pela imagem não, a gente percebe que do novo para o mais velho indica que a resposta correta é a B. E nós temos aqui a questão oitava, a última questão, que fala sobre arte também, né? Nós temos aqui que percebemos aí uma imagem, possivelmente uma construção de uma cerâmica, né? Nós percebemos aí que nós temos um vaso de cerâmica, um tacho de cerâmica, né? E a gente percebe que a obra de arte está presente, né, através aqui do tecelão, que nós não sabemos pode ser uma mulher, pode ser um homem, mas o que nós sabemos é que a figura retrata a arte com a cerâmica, né? Isso aí nós percebemos aqui abaixo aqui que tem a edição, né, que foi publicada isso, a tecnologia brasileira aqui de Ribeiro. Então a gente percebe, a pergunta diz: a imagem revela uma técnica usada por povos indígenas brasileiros para a preparação de utensílios, que consiste em... A gente estudou isso lá na EJA Módulo 1 sobre a arte presente nos povos indígenas, né? A gente viu que eles utilizam muito da cerâmica, né? O barro, utiliza-se muitas das penas, né? Penugem, as plumas. Eles utilizam-se também de artefatos de cerâmica, como eu já falei, de tecelagem através de folhas e outros artefatos retirados do meio natural da natureza. Pessoal, então a pergunta aqui, pela pergunta, a gente reflete que
eles conseguem modelar o barro antes da queima, né? Percebe perfeitamente aqui pela visão, pela arte visual, que isso é trabalho com argila, o trabalho com barro, né? Assim, então a questão lá não seria o trançar de palha, a gente não percebe através da imagem, também nós não percebemos que isso aqui é madeira e nem tampouco flepas, vamos dizer assim, de cordas, né? Pedaços de cordas para uma tecelagem também não. Então a resposta correta, resposta item A. O que nós percebemos, pessoal, é que para se resolver questões desse tipo, você tem que ler, né? A leitura ela pode se fazer de diversas formas, ou leitura de texto verbal apenas, ou leitura de textos visuais apenas, ou ainda a junção do texto verbal com o texto não verbal, que dá o texto visual, né? O texto que mistura, de repente, chamado de texto misto. Tem o verbo, isso é o logos, né? O sentido da palavra escrita, e também tem a imagem para que nós possamos entender o texto. Então é toda uma organização frasal e não frasal, né? É toda uma sequência de acontecimentos que se dá no texto, fora do texto, através da imagem, através da linguagem escrita. Queridos alunos, gratidão, né? Sejam bem-vindos, sempre bem-vindos às nossas aulas, né? Vamos acreditar. E eu perguntei para vocês o que significava aí dream is believe, né? Então ainda nós poderíamos questionar sobre isso, mas eu vou dizer para vocês, né? Sonhar, né? É acreditar, ou é sonhando e acreditando, né? Sonhando é acreditando, sonhar é acreditar, mais ou menos no contexto, né? Isso é preciso sonhar, mas acima de tudo, acreditar. Dream is believe for you. Valeu, pessoal. Deus possa abençoar a vida de vocês, né? Vocês possam sempre estarem aptos para a aprendizagem, porque a educação transforma, né, a conduta do ser humano, transforma a mente do homem. Forte abraço em todos vocês, Deus abençoe.